Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago e hoje com a parte 2 do nosso quadro de perguntas e respostas. Na semana passada eu deixei lá na aba comunidade um post, falando para vocês mandarem suas principais dúvidas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo e eu selecionei as melhores perguntas que vocês tiveram, as melhores indagações e trouxe aqui. Já fiz um vídeo no domingo passado com a parte 1 respondendo 25 questionamentos de vocês e nesse vídeo mais algumas perguntinhas, mais algumas dúvidas serão respondidas. Lembrando que quem é membro do canal sempre tem uma prioridade, eu na verdade sempre me esforço para responder todas as dúvidas dos membros do canal. Se você quiser ser um apoiador do canal, você pode aí ver no seu vídeo, vai ter uma partezinha, vai ter um botão escrito se tornar membro, seja membro, e você pode por um valor bem pequeno participar lá do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente está sempre interagindo e onde os membros mandam as perguntas com preferência. E só antes de começar ficam dois avisos. O primeiro é que aqui vai ter algumas dúvidas sobre House of the Dragon, então eu vou responder e vai ter alguns spoilers aí sobre o futuro da série, então já fiquem avisados. E o segundo aviso é que vocês deixaram algumas perguntas muito boas, então nos vídeos do decorrer dessa semana eu separei alguns temas que respondem a várias perguntas que vocês fizeram. Então caso você não tenha tido a sua dúvida respondida num desses vídeos de perguntas e respostas, fique tranquilo que quem sabe aí a sua dúvida não vai ser respondida com um vídeo nessa semana. Então é isso, sem mais delongas, vamos para as perguntas. E começando com um membro aqui do canal, o Tomás, perguntou o seguinte: nos sonhos do Ned sobre a Torre da Alegria, tem alguns diálogos com os membros da Guarda Real, mas um me chamou mais atenção. No último diálogo, o Sr. Arthur Dayne diz, e hoje começa, sugerindo o início de algo. A pergunta é: os membros da Guarda Real tinham em mente continuar a luta contra o Robert e pôr o filho da Lyanna e do Rhaegar no trono, levando em consideração a Cama de Sangue? Ou seja, se a gente levar em consideração a teoria predominante de que a Lyanna Stark teve um filho ali na Torre da Alegria, será que os guardas da Guarda Real continuaram lutando por conta de uma iniciativa de levar esse filho ao Trono de Ferro ou algo do tipo? Eu acho que eu já respondi uma dúvida sobre a Guarda Real num vídeo de perguntas e respostas. Eu acho que inclusive foi a capa do vídeo, foi a capa foi o tema principal do Perguntas e Respostas, que foi, acho que, por que a Guarda Real continuou lutando na Torre da Alegria. E eu não lembro exatamente o que eu respondi, mas se eu não me engano eu respondi que foi por honra, por honra a não querer acreditar que o Robert era um usurpador e não querer se render a ele. Eu acho até que eu comento que o Barristan Selmy, apesar de ser um cavaleiro muito lembrado por honra, ele meio que vira casaca um pouco fácil, E por que os membros da Guarda Real, como o Sr. Arthur Dayne, o Geralt Hightower, e não lembro o outro que estava lá com eles, quiseram continuar lutando, apesar da rebelião estar vencida? Olha, eu não acho que ele fala isso, que hoje começa porque ele queria levar o filho da Lyanna ao trono, considerando até que esse filho da Lyanna provavelmente é o Jon Snow. Bom, primeiro porque eu não acredito que o Jon Snow seja legítimo, Se o Rhaegar e a Lyanna tiveram um filho, independente se eles fugiram por amor, por paixão, ou se o Rhaegar sequestrou a Lyanna, eu não acredito que a Lyanna tenha se casado com o Rhaegar, como mostrado lá em Game of Thrones, porque o divórcio em Westeros meio que não existe, Só o rei pode aprovar, o Alto Septão, e não tem indício nenhum de que isso teria acontecido ali com a Lyanna. Sem contar que não existe meio que um divórcio, em Westeros, tem anulação de casamentos. Então, na verdade, se o Rhaegar tivesse casado com a Lyanna e anulado o casamento dele com a Elia Martell, ele também estaria deserdando os outros filhos dele. Então, acho que esse filho não seria legítimo, então não teria por que lutar para colocar ele no trono, já que ele também seria uma criança bastarda. Então não teria tanta honra nisso. E eu acho que, mais uma vez, eu acho que eles quiseram continuar lutando e falam sobre, e hoje começa, sugerindo o início de algo, talvez pensando num início de talvez uma possível, como é que eu posso dizer? Talvez o início de uma resistência ao governo do Robert. Igual, eu tô pensando na Irmandade Sem Bandeiras, que fez esse movimento de não servir a nenhum senhor e ser independente, servir ao povo. Talvez o Sr. Arthur Dayne tivesse com algo na cabeça em relação a isso. Sinceramente, eu nunca pensei muito nesse assunto. Pra mim, sempre foi só mais uma frase de efeito do Arthur Dayne. Eu não acho que faria sentido eles lutarem em nome do filho da Lyanna, porque eu acho que ele era, ainda assim, uma criança bastarda e a rebelião já tinha terminado, Basicamente, todo mundo já tinha feito a paz, então ninguém iria lutar por um bebê que todo mundo acharia que é bastardo, ninguém ia começar rebeliões logo após uma rebelião ter sido vencida e o Robert ter sido
coroado de forma tão épica, vencido de forma tão épica e tão avassaladora, com os Tyrell se rendendo, com todo mundo se rendendo, eu não vejo os membros da Guarda Real com essa expectativa de que eles iam conseguir reviver a rebelião com um filho bastardo da Lyanna. Eu acho que foi uma frase de efeito, e talvez porque, querendo ou não, o final da rebelião do Robert é o final da dinastia Targaryen, mas acaba sendo o pontapé, a base para toda a história que a gente tem nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então talvez seja só uma forma simbólica do Martin falar que, na verdade, a história estava começando, né? Então eu penso mais dessa maneira. O Sr. Muniz perguntou qual será o papel do povo livre no 6º livro das Crônicas, porque com a notícia da morte do Jon, a frágil paz que estava sendo construída lá na muralha deve ruir. O Sr. Muniz fez várias perguntas, né? Mas como eu tô tentando otimizar aqui os vídeos, eu pressionei só essa pergunta que ele fez. Bom, é uma grande dúvida o que vai acontecer com a situação geral da muralha pós-morte do Jon, porque a gente tem os homens da rainha, né, os homens do Stannis que estão na muralha, a gente tem os homens que são leais ao Jon, a gente tem a galera do povo livre, a galera que armou o golpe contra o Jon. Então, o que eu acredito que vai acontecer com o povo livre é o que vai depender de quem que vai vencer e quem que vai assumir o controle da muralha logo após a morte do Jon. Eu imagino que vai haver uma espécie de conflito ali, né? É um conflito muito imediato quando descobrirem que o Jon tá morto. Vai rolar um conflito bem imediato ali pelo corpo do Jon, e os apoiadores do Jon contra os rebeldes ali vão provavelmente lutar. E quem vencer vai definir o futuro do povo livre. Se algum inimigo do Jon, né, alguém que armou o golpe contra ele, vencer, né, esse grupo vencer, provavelmente o povo livre vai ser morto ou expulso da patrulha, expulso ali das terras da dádiva. Já se algum aliado do Jon vencer, provavelmente, e os selvagens provavelmente vão estar juntos com os aliados do Jon, né, os apoiadores do Jon, da Patrulha da Noite. Caso isso aconteça, eu acho que eles vão, enfim, tentar fazer um funeral pro corpo do Jon, aí o Jon vai ressuscitar ou não, mas provavelmente os amigos do Jon manteriam, né, a liderança que ele estava tendo, enfim, tentar ajudar a patrulha a restaurar ali os seus recursos, né, usando o povo livre para arar as terras da dádiva. Porque toda essa negociação que o Jon fez com o povo livre, na verdade, era boa para todo mundo, né? O povo livre lá nas terras para lá da muralha, nas terras de Sempre Inverno, essa galera ia morrer, ia fazer parte do exército dos outros, os outros iriam atacar a muralha, provavelmente iam matar todo mundo e, né, só os outros, só os White Walkers que iriam ganhar. Com o Jon trazendo o povo livre pro lado de cada muralha, ele colocou essa galera na dádiva, essa galera vai poder cultivar essas terras, vai trazer recursos para a própria Patrulha da Noite, que vai poder se reerguer, então, e vai evitar que essa galera morra e se torne parte do exército dos outros. Então, eu acredito que se os aliados do Jon vencerem a batalha que deve ocorrer logo em seguida à sua morte, eu acho que eles vão manter, né, as políticas que o Jon estava fazendo com o povo livre. Sasha perguntou qual o prato que eu gosto mais, ou qual prato que eu já tive vontade de comer das Crônicas de Gelo e Fogo. Afinal, o George R. R. Martin adora descrever comida. Inclusive, é um conselho que eu dou quando vocês estiverem lendo as crônicas, observem as refeições que o George R. R. Martin descreve. Ele tem realmente um dom para descrever. E assim, eu não tenho nenhuma resposta específica. Eu lembro muito sempre dos bolos de limão da Sansa, que parecem sempre muito gostosos. E de modo geral, quando eles comem frutas, por alguma razão, eu também sempre fico na minha cabeça. Eu nem gosto tanto de fruta, mas... Quer dizer, eu gosto de fruta, mas nem sempre eu como fruta. Mas eu sempre lembro, tipo, sei lá, a Daenerys comendo figos, e sempre parece muito gostoso. E também lembro quando a Catelyn, no primeiro livro, tá lá na estalagem da encruzilhada. Ela e o Rick Castle, eles comem carne no espeto, com pão e cebolas assadas, e pra mim parece muito gostoso. E eu tô devendo... Era para ser um vídeo especial de 30 mil inscritos, era fazer um vídeo especial com receitas do livro de receitas do Mundo de Gelo e Fogo, que eu nem sei onde tá esse livro, pra falar a verdade. Tá ali. Tem o livro Banquete de Gelo e Fogo, que tem receitas desse universo. Eu fiquei de fazer isso pro vídeo de especial de 30 mil inscritos. Esqueci, não consegui me organizar para fazer. Estamos em 70 mil, mas vai rolar um dia, eu prometo. O Nagatone perguntou como eu acho que vai ser o desenvolvimento do Rickon nos próximos livros, porque ele sente ele muito jogado na narrativa e ele tem medo que o Rickon acabe ficando sem rumo, como aconteceu na série, morrendo por não saber correr de zigue-zague. Eu já tenho alguns vídeos sobre o Rickon, especialmente os que falam sobre a situação do norte, o nó de Winterfell, quem que vai herdar Winterfell,
Winterfell. Já comentei um pouco sobre o papel do Rickon nesses momentos. Até também tem um vídeo sobre a casa Manderly, se eles vão conseguir restaurar a casa Stark, porque parece que esse é os planos ali dos Manderly. Então eu acho que o Rickon pode sim, e eu falo tudo isso nesses vídeos, que o Rickon pode ter um papel de destaque no futuro da história, bem mais do que teve nos livros, na série, pra ser sincero. Eu duvido que o Rickon vá só aparecer pra morrer. Eu acho que ele vai ter algum desenvolvimento. Só que o problema é que a gente tá vivendo o nó de Winterfell. Tem muita coisa pra acontecer em Winterfell e qualquer detalhe já muda todos os outros acontecimentos. Por exemplo, o Stannis vai morrer ou não? Porque se o Stannis sobreviver à guerra contra os Bolton, a gente tem todo um caminho de desenvolvimento. Agora, se o Stannis morrer contra os Bolton, tem todo outro caminho. O Jon Snow vai ressuscitar, ele vai voltar e vai querer continuar lutando a guerra ali por Winterfell, ele vai ficar muito mais, ele vai ver alguma coisa enquanto ele volta, ele vai querer lutar só contra os outros e abandonar a família. Não dá pra saber. Então tem muitos elementos ainda pra serem decididos pra gente poder definir qual que vai ser o papel do Rickon no meio disso tudo. Eu acredito que o Davos vai conseguir resgatar ele, eu acredito que ele vai estar meio selvagem por ter passado um tempo escagos, mas eu acho que ele vai ter um papel importante. Eu até apostaria no Rickon como alguém que pode herdar o Winterfell, inclusive. Porque eu não sei se vai ser o papel do Jon ser o Rei do Norte. Eu gosto muito da cena na série onde o Jon é nomeado Rei do Norte. É uma volta muito legal pro personagem, ele que era bastardo, rejeitado. Ele ser Rei do Norte nos livros seria legal. O Robb deixou o testamento pro Jon, então seria interessante. Mas eu acredito que tudo isso possa acabar caindo nas mãos do Rickon. E ele pode até se casar com a neta do Lord Manderly, que defendeu os Starks com unhas e dentes, né, na corte ali do Lord Manderly, quando o Davos foi pedir ajuda. Então seria legal. Eu não sei, eu acho que o Rickon vai ser importante. Eu acho que um papel importante ele vai ter em Os Ventos do Inverno. Eu acho que com isso você pode ficar tranquilo. Agora, o quão decisivo vai ser esse papel pro futuro do Norte, qual que vai ser a posição do Rickon, tudo isso aí a gente vai precisar do sexto livro para responder. O JP perguntou sobre o Gendry, o que tá acontecendo com ele nos livros, porque ele tem bastante curiosidade sobre o Gendry, nosso querido bastardo do Robert. Bom, nos livros, a última vez que a gente vê o Gendry é no Festim dos Corvos, se eu não me engano. A não ser que ele tenha uma rápida aparição em Dança dos Dragões, no quinto livro. Mas eu acho que é no Festim dos Corvos. E pelo que eu lembro, o Gendry, ele está junto com a Irmandade Sem Bandeiras. Mais ou menos como acontece com a série, né? Ele e a Arya, o Torta-Quente, são encontrados pela Irmandade Sem Bandeiras. A Arya acaba sendo sequestrada pelo cão de caça. E o Gendry fica com ele, já que ele é ferreiro e tem todo um papel. Inclusive, nos livros, ele é nomeado cavaleiro, né? Pelo Beric Dondarrion. E o Gendry tá lá participando. E no quarto livro, a Brienne tá fazendo a viagem dela para tentar encontrar a Sansa. Ela acaba se deparando com o Gendry. Ela vê que o Gendry se parece muito com o Renly e provavelmente com o Robert também, porque os dois eram parecidos. Ela até tenta conversar com o Gendry sobre isso, mas eles são interrompidos quando eles estão perto de uma estalagem. Chega a galera dos Bravos Companheiros, que é uma companhia mercenária que lutou pelos Lannisters, lutou pelos Bolton durante a guerra e são uns caras extremamente brutais e rudes. Eles se tornaram fora da lei com o final da guerra, e um deles tá fingindo ser o cão de caça, o Horde, e a Brienne luta contra ele, mata o cara, daí um outro maluco dos Bravos Companheiros chamado Dentadas ataca a Brienne, come parte da cara dela e quem salva ela do Dentadas é o Gendry. E aí os dois são pegos pela Irmandade, são encontrados de novo pela Irmandade Sem Bandeiras e são levados até a Senhora Coração de Pedra. Eu não lembro exatamente a situação geral do Gendry com a Irmandade Sem Bandeiras, porque ele estava longe deles naquele exato momento que a Brienne encontra o Gendry ali, mas enfim, o ponto é, o Gendry faz parte da Irmandade Sem Bandeiras, ele ajuda a salvar a vida da Brienne e os dois estão juntos lá com a Senhora Coração de Pedra nas terras fluviais. O que vai acontecer com eles? Não faço a menor ideia. O Teuzão pergunta se eu acho se a Dany vai ter apoio quando ela for para Westeros. Na série, os Tyrell e os Martell apoiaram ela, mas nos livros, né, o Quentyn acabou morrendo, né, tentando domar um dragão da Daenerys, lá em Meereen. Provavelmente os Martell não vão gostar muito disso, e os Tyrell já estão muito próximos do Trono de Ferro. Então é difícil eles pararem tudo para apoiar a Daenerys. Eu acho a maior diferença que a gente tem nos livros com a série, hoje não, né? Desde sempre, desde 2011. A maior diferença da série com os livros é o Jovem Griff.
O Jovem Griff muda muito o que a gente pode esperar do final dos livros, porque ele realmente é algo que, inclusive parece que o Martin colocou ele lá no 5º livro, porque ele queria realmente mudar o rumo de algumas coisas que iam acontecer na história. Então, o Jovem Griff muda tudo. É um personagem que foi cortado da série, mas que tem um grande peso nos livros. Eu acredito que os Tyrell devam apoiar o Jovem Griff e os Martell também. E juntos eles vão ajudar o Jovem Griff a tomar Porto Real dos Lannisters. Quando a Daenerys chegar, eu acho que os Lannisters vão estar fragmentados e quem vai estar no Trono de Ferro com Porto Real será o Jovem Griff. Não dá pra saber se essa Porto Real vai estar inteira, porque a Cersei pode muito bem explodir Porto Real, mas eu acho que o Jovem Griff vai estar lá, provavelmente casado com a Arianne Martell. E aí eu acho que a Daenerys não vai ter um apoio imediato dos Lords, apesar de ter os dragões. Eu postei um vídeo nessa semana, inclusive, que eu falo que a Daenerys não vai chegar em Westeros com 3 dragões, ou que ela logo vai perder o poder desses dragões. Eu acredito que alguns personagens podem roubar os dragões dela, então vocês podem conferir aí no canal o vídeo que eu falo sobre quem vai montar os dragões da Daenerys. Mas eu acho que a Daenerys já tem um exército muito grande. Se ela chegar em Westeros com os Imaculados, com os Dothraki, ela já vai ter uma força muito grande. E talvez ela sendo uma mulher, vindo com exércitos estrangeiros, com dragões, o reino saindo de um caos completo, talvez essa galera não veja a Daenerys como uma salvadora. Inclusive, pode ser que eles vejam o Jovem Griff como a melhor opção e a maior parte das casas que restou e que tá bem ali no reino siga apoiando o Jovem Griff. Eu também penso que a Daenerys pode queimar Volantes, a cidade de Volantes, quando ela estiver saindo de Essos, e eu acredito que isso pode dar uma fama muito negativa para ela. Então, quando ela chegar lá em Westeros, ela vai estar com uma fama de uma rainha louca, então, de ser igual ao pai dela ou algo do tipo. Então, eu acredito que quando a Daenerys chegar em Westeros, ela não vai ser bem recebida. Eu acredito que no futuro da história, esse vai ser o arco da Daenerys. Ela vai chegar em Westeros, não vai ser bem recebida, e aí ela vai descobrir talvez sobre a Longa Noite, e ela vai ter que optar em tentar lutar pelo trono ou lutar pela Longa Noite para salvar uma galera que tá tratando ela mal ou que tá rejeitando ela. Acho que talvez esse seja o arco dela no futuro da série. Mas, enfim, assim como a situação do Rickon, é difícil de saber quem que vai apoiar a Daenerys, porque primeiro a gente precisa passar por esse filtro, que é a situação do Jovem Griff. Quem apoiar o Jovem Griff, dificilmente vai apoiar a Daenerys depois. Então, temos que esperar para ver o que vai acontecer com ele. O Wallace Souza pergunta, com o livro Os Ventos do Inverno tendo provavelmente 1.500 páginas e sendo muito grande, se eu acho que o George R. R. Martin vai dividir o livro em 2. Eu também tenho um vídeo sobre isso, porque há um ano atrás, mais ou menos, isso foi um grande tópico, se Os Ventos do Inverno seria dividido em 2. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto. Mas também não lembro qual que foi a minha opinião nesse vídeo, que já faz um ano. Mas hoje, eu acredito que o George R. R. Martin não. Eu acho que se ele fosse dividir os livros, já teria feito isso. E recentemente, o Martin deu uma entrevista, agora em agosto, ele deu uma entrevista lá em Oxford, na Universidade de Oxford, e ele respondeu a várias perguntas de fãs e perguntas da galera que tava lá, tudo sobre escrita. Inclusive um brasileiro mandou várias perguntas pra ele respondeu. Uma das coisas que perguntaram pra ele é o que ele mudaria nos livros dele hoje, o que é a coisa que ele teria mudado. E ele deu uma resposta meio aberta, mas uma das coisas que ele falou é que ele lembrava de um colega dele, que foi um escritor muito bom, que era um escritor que nunca deu certo financeiramente, que isso mais na juventude do Martin, né? Era um escritor que nunca deu certo financeiramente, que escrevia ótimos livros, mas que era um cara que, na verdade, tinha um outro emprego. Ele não deu certo financeiramente como escritor, né? Porque ele tinha um outro emprego numa editora. E essa era a principal função dele. Então, ele não tinha essa pressão de escrever os livros, publicar. E ele fala que hoje ele inveja muito o fato de que esse amigo, porque não dependia da publicação dos livros, podia escrever tudo de uma vez para terminar. Então ele podia escrever a obra completa e aí lançar ela só quando ela estivesse pronta, e que isso dava para ele uma enorme satisfação. Inclusive, pensando agora, muita gente sempre fala que o George R. R. Martin poderia estar escrevendo Os Ventos do Inverno e O Sonho de Primavera juntos. Eu sempre neguei, porque ele nunca deu a entender isso. Ele sempre falou que não, que ele só estava escrevendo Os Ventos do Inverno, que estaria pronto quando estivesse pronto, e nunca nem mencionou que estaria escrevendo O Sonho de Primavera junto. Mas, pensando nessa situação que ele explicou do amigo dele, eu penso que o Martin tá com esse desejo de terminar o máximo de coisa que ele pode, avançar o máximo possível na história antes de publicar ela. Porque eu acho que justamente, até a gente tem um relato também de o Martin ter falado para
para a escritora de Outlander, que ele acabou matando um personagem e se arrependeu porque estava atrapalhando agora em Os Ventos do Inverno. Então ele teria matado um personagem que bagunçou a história e ele não conseguia voltar atrás. Então eu acho que o Martin talvez esteja sofrendo um pouco para ajustar os eventos para não ter problemas no futuro. E se ele pudesse hoje, ele terminaria a obra para daí publicar ela inteira. Não sei se ele está escrevendo Os Ventos do Inverno e O Sonho de Primavera juntos, eu tenho que pensar mais nesse assunto, talvez faça um vídeo só sobre isso. Mas, já que ele tá com esse sentimento, eu acho muito difícil que ele particularmente iria querer dividir um livro em dois. Pega isso que eu já escrevi dos Ventos do Inverno, publica como parte 1, e daí eu sigo aqui com a parte 2. Eu acho que isso só ia bagunçar mais a história, só ia atrapalhar ele mais, então eu acho que é algo que ele não faria. Agora, se a editora vai querer dividir o livro em duas partes, aí eu acho que vai de país em país. Lá em Portugal, todos os livros das crônicas são divididos em duas partes. Eu acho que não é uma tendência aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil era mais plausível publicar um livro só e cobrar o olho da cara por esse livro. Mas é uma possibilidade, as editoras dividirem em 2 livros. Agora, o Martin fazer isso, acho que não. O Fabiano perguntou: você acha que mais 2 temporadas serão suficientes para adaptar até a ascensão do Aegon III, no caso em House of the Dragon? E se sim, como eu acho que farão isso? Eu acho que é bastante tempo para adaptar, sim. Vamos lembrar que a Dança dos Dragões é uma guerra que acontece em 1 ano só, basicamente. Essa segunda temporada eles já enrolaram pra caramba a história. Então, acho que se eles tivessem feito 3 temporadas, 3 boas temporadas, cada uma com 10 episódios, eu acredito que teria sido bem suficiente para contar toda a Dança dos Dragões. E inclusive acredito que como essa segunda temporada foi muito criticada, eu acredito que a terceira temporada eles vão tentar avançar o máximo possível com a história e desenvolver o máximo de ação possível. E aí vai ter uma 4ª temporada que eu acredito que vai ser mais curta, talvez uma temporada com 6 episódios, só para colocar os finalmente na história. E nesse caso eu acho que a gente vai ver a ascensão do Aegon III, mas assim, no último episódio, e não vai ver nada do governo dele, assim, vai ver a Hora do Lobo, o Aegon III sendo meio que coroado ali, mas nada além disso. Mas eu acho que 3 temporadas seria o ideal, bem desenvolvidas. Com mais 2, eles com certeza, se quiserem, podem fazer um ótimo final para a história. Inclusive, no meu vídeo de acertos de House of the Dragon, que eu também fiz depois que a segunda temporada acabou, eu comento que, olhando por um lado positivo, otimista, se a HBO souber ler as críticas dos fãs, que reclamaram especialmente da temporada ter sido muito atravancada, muito enrolada em vários sentidos, eles têm tudo para fazer uma ótima terceira temporada, com bastante avanço na história, com bastante desenvolvimento. Então, eu acho que essas próximas 2 temporadas podem ser muito boas. Depende, né, aí do Ryan Condal e seus amigos. E aqui eu tinha selecionado essa pergunta do Eve Cláudio, mas é uma das perguntas que eu respondi num vídeo aí, que eu vou responder num vídeo da semana, que ele perguntou sobre a Rhaenyra e o Banco de Ferro. Então, aguarde aí um vídeo sobre isso essa semana. Bom, o Jonathan pergunta aqui pra mim o que acontece, ele dá todo um contexto, mas ele pergunta qual o papel dos segundos filhos dentro do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. No caso, o Bran, o Rickon, né, se eles chegassem até a vida adulta e se não tivesse tido nenhuma grande guerra, qual que teria sido o papel deles, porque são segundos filhos. E aí eu acho que depende bastante de cada família, do poder dessa família, dos bens que essa família tem e da situação, né, do contexto ali que eles estão vivendo. É comum que segundos filhos, terceiros filhos, muitas vezes possam receber terras e castelos como vassalos ali daquelas casas. Inclusive tem várias casas, como a casa Grey Stark e a casa Karstark também, são casas que vieram de ramificações, né, irmãos dos Reis do Inverno, que ganharam terras, né, que fizeram algumas coisas, ganharam terras, e aí se tornaram senhores das suas próprias casas. Então a casa Grey Stark eventualmente foi extinta, mas a casa Karstark continuou, e eles são, né, descendentes também dos Starks. Então não é incomum que os segundos filhos ganhem terras. Porém, muitas vezes os terceiros filhos não têm papel. Inclusive, o Sir Waymar Royce, que é o primeiro personagem, basicamente, que a gente vê das Crônicas de Gelo e Fogo, né, o primeiro nobre, pelo menos, lá no prólogo do primeiro livro, ele é um terceiro filho da casa Royce.
E como ele sabia que ele não ia ter nenhum papel a desempenhar ali na Casa Royce, ele resolve ir para a Patrulha da Noite. Até porque a Casa Royce segue também a tradição dos primeiros homens e acredita no papel da Patrulha da Noite. Então, para ele, foi uma saída honrosa ir para a Patrulha. A gente tem também o Benjen Stark, que era um terceiro filho e também optou para ir para a Patrulha da Noite. Então, não seria um absurdo dizer que o Rickon, por exemplo, se o Robb tivesse se tornado, né, o Senhor de Winterfell, o Bran tivesse crescido bem, o Rickon tivesse crescido bem, sendo uma grande guerra, o Rickon poderia ter ido para a Patrulha da Noite. O Bran, a gente sabe que ele queria muito ser cavaleiro. Então, inclusive, quando o Ned Stark aceita ir para Porto Real com o Robert, a intenção dele era levar o Bran para o Bran participar da corte. E ali o Bran poderia ter contatos e ficar próximo do Tommen. O que o Ned queria é que o Bran ficasse próximo do Tommen para curar essas feridas entre a Casa Stark e a Casa Lannister a longo prazo. E nesse caso, o Bran poderia casar com alguma nobre, né, e ganhar algum pedaço de terra e construir sua própria casa. Então não é incomum que isso aconteça. Os Tyrell também têm vários filhos, e um dos filhos dos Tyrell, qual agora, se é o Garland, mas ele ganha as terras dos Florent, porque os Florent são uma casa ali da Campina, só que a esposa do Stannis é Florent. Então os Florent apoiam o Stannis. E depois da Batalha do Água Negra, que o Stannis é derrotado, o rei concede ali as terras dos Florent para o Garland Tyrell, se eu não me engano. Então ele é um segundo filho, terceiro filho, que ganhou também um pedaço de terra ali na Campina para construir a sua própria casa. Então, geralmente é isso. Ou eles ganham um pedaço de terra para construir sua casa, no norte muitas vezes eles vão para a muralha, ou eles vão viver no reino, ser protegidos de algum outro lord, como o Robert e o Ned foram, né? Serem criados por um outro lord para construir relações, e aí se casar com alguma nobre e também ganhar um pedacinho de terra e construir sua própria casa. Mas geralmente é isso, envolve ganhar um pedaço de terra e fazer a sua própria casa, uma casa ramificada da casa principal. No caso daquela família ter poder e ter bastante território, né, para dar casas, que é o caso dos Tyrell, dos Starks. Agora, os Royce provavelmente não tinham essa opção de dar pro Rhaemar Royce um pedaço de terra para ele construir seu próprio castelo. Daí ele foi para a muralha. A Ju faz várias perguntas aqui, que são perguntinhas rápidas, todas sobre House of the Dragon. São perguntas rápidas, eu vou responder rápido também. Ela pergunta por que o Otto Hightower estava preso no final do último episódio lá de House of the Dragon. Eu não faço a menor ideia, eu não lembro se tem algum motivo em Fogo e Sangue para ele estar preso. Eu acho que não, então assim, é coisa da série, não sei. Se o Sunfire morreu mesmo, acho que não, acho que o Sunfire tá vivo e vai aparecer eventualmente. Se o Hugh Hammer vai mesmo trair a Rhaenyra, acredito que sim, mas acredito que eles vão fazer ele trair a Rhaenyra de um jeito aceitável, por assim dizer. Porque eles estão fazendo o Hugh ser meio bonzinho, então acho que eles vão fazer ele trair a Rhaenyra por acidente. O Ryan Condal gosta de fazer tudo acontecer por acidente. A Rhaenyra vai mesmo começar a desconfiar do Adam? Olha, pelo que eles criaram nesse final de temporada, eu diria que não. Mas se a Rhaenyra não desconfiar do Adam, se o Hugh não trair a Rhaenyra, eles estão simplesmente mudando 100% do arco da personagem. O que eu não duvido, porque a Rhaenyra ser traída pelas sementes e depois começar a desconfiar de todos os bastardos é parte do arco da história dela, da paranoia dela, da decadência dela. E eu não sei se a HBO vai ter coragem de decair a Rhaenyra. Então não tem como afirmar. Como será que a Rhaena vai domar o Ship-Stealer? Acho que não vai nem mostrar. No primeiro episódio da terceira temporada ela já vai estar com o dragão. O que raios a Rhaelyna é e como ela conseguiu participar da visão do Daemon. Também não tem nenhuma explicação lógica e nem espere. Eu já falei isso muitas vezes aqui. A série não tem essa preocupação com o cânone, com sempre fazer sentido, com ter todas as respostas arredondadas. Quem tem preocupação com isso é o George R. R. Martin nos livros. Ele tem essa preocupação de que a história sempre tem que fazer sentido. A série quer fazer cenas legais, né? Quer agradar o máximo pro público possível. Não tem tanto essa preocupação com os fãs e com o lore. Então ele quer levar pra maior galera possível. Quer fazer as cenas hitarem no Twitter. E se eles precisarem fazer uma cena sem sentido pra hitar e pra agradar os fãs, eles vão fazer, que é o caso da Rhaelyna. E o que eu espero da terceira temporada? Eu já falei. Se eles ouvirem as críticas dessa segunda temporada, eles podem fazer uma boa terceira temporada, desenvolvendo mais, acelerando um pouco a trama, colocando mais ação, mas não só batalhas e cenas de luta, né? Ação no sentido de fazer as coisas acontecerem, fazer os personagens entenderem que estão em guerra e pararem de ladainha. A Emily, que é apoiadora e membro aqui do canal, ela pergunta também, no capítulo do Sam, os vagantes, os outros, atacam o Castelo da Muralha,
só que ela falou que ela não entendeu muito bem, não achou muito claro, e como que eles conseguiram atacar a muralha se a muralha tem magia contra eles. Eu acho, Emily, que talvez você tenha se confundido, porque depois da grande expedição que acontece ali no segundo livro, a Patrulha da Noite é atacada no punho dos primeiros homens, uma galera morre, o restinho volta para a fortaleza de Craster, do Craster, né? E aí, nesse processo, rola aquela rebelião da galera contra o Jorah Mormont. O Sam foge, e o que eu acho que você confundiu é que o Sam, na fuga dele, eles acabam indo para um vilarejo. E ali, nesse vilarejo, que é um vilarejo do povo livre, que estava abandonado, ali o Sam de novo é atacado pelos outros, né? Pelas criaturas, na verdade. Então, não, pelos outros mesmo. E ali ele mata, né? Ele vai matar ali um outro naquele momento. Ou ele mata no punho dos primeiros homens. Agora não tenho certeza. Mas ele vai ser atacado ali num vilarejo. Então não, os outros em momento nenhum atacam o castelo da patrulha. A não ser que eu esteja muito enganado. Mas eu acho até que quando eu li a sua pergunta pela primeira vez, eu dei uma procurada e não encontrei nada. E de memória também não lembro. Então só lembro desse momento do Sam no vilarejo do povo livre. Ali ele é atacado. Mas não em nenhum castelo da muralha. Porque, de fato, a muralha, ao que tudo indica, tem magia contra os outros. O Kyron perguntou por que a Rhaenyra, quando toma Porto Real e fica em crise financeira, porque os verdes tinham dividido todo o tesouro da coroa, por que ela ficou em crise financeira, sendo que ela tinha os Velaryon como apoiadores e eles eram a casa mais rica de Westeros? Por que ela não pediu apoio financeiro aos Velaryon? E aí eu acho que tem dois motivos principais para isso. O primeiro é que mesmo os Velaryon sendo muito ricos, eu acho que a riqueza deles não era suficiente para mover a guerra. Primeiro porque eles já estavam financiando a guerra da Rhaenyra há um certo tempo. E eu acho que simplesmente, mesmo com muita riqueza deles, não era o suficiente para eles continuarem mantendo a guerra da Rhaenyra indefinidamente. Então ela precisava do dinheiro do Estado, né? O dinheiro do Estado é sempre maior. O Estado é sempre a figura mais rica, né? Então ela precisava do dinheiro do Estado para continuar movendo a guerra dela, contratar mais mercenários e tudo mais. Sem contar que a Rhaenyra toma Porto Real só depois da Batalha da Goela. E a Batalha da Goela acontece ali que a triarquia é mais ou menos derrotada, é uma vitória pírrica ali dos negros, né? Uma vitória difícil, que é muito custosa, mas a triarquia ela é derrotada, só que no caminho eles acabam passando por Maré Alta, que é um castelo que o Corlys construiu e onde tinha a Vila Especiarias, que era a principal vila ali dos Velaryon. E a triarquia, mesmo derrotada, consegue passar por lá e saqueia a Vila Especiarias, destrói o castelo de Maré Alta, rouba os tesouros. Então, pouco antes da Rhaenyra tomar Porto Real, a Casa Velaryon sofre um golpe financeiro muito forte quando Vila Especiarias é destruída. Então, provavelmente por isso também que ela não tinha recursos suficientes para mover a sua guerra. Mas eu acho que no geral a Casa Velaryon, só por ela, não seria o suficiente para manter a guerra andando. Assim como os Lannisters, também na época da Guerra dos Cinco Reis, mesmo sendo a casa mais poderosa, em determinado momento precisaram se unir aos Tyrell, não só pela questão estratégica, da capacidade militar, mas também por conta do dinheiro. Tanto que até em Game of Thrones, eu não lembro desse momento nos livros, mas recentemente eu assisti Game of Thrones, uns episódios com a minha irmã, que ela estava assistindo pela primeira vez, e a gente viu um episódio em que o Tyrion vai até a Olenna Tyrell justamente para pedir dinheiro para o casamento do Joffrey com a Marjorie. Porque os Lannisters estavam com certa dificuldade de bancar tudo, então precisavam ali do apoio dos Tyrell. Então mesmo os Lannisters também precisam de ajuda financeira para manter tudo em ordem ali na Guerra dos Cinco Reis. Imagino que os Velaryon não teriam também toda essa condição de manter a Guerra da Rhaenyra, ainda mais depois do golpe que eles sofreram ali da triarquia. Mas essa é uma ótima pergunta, viu? O Goiter perguntou o que teria acontecido se o Aegon III e o Viserys tivessem morrido no final da Dança dos Dragões. Porque aí, tecnicamente, se a gente pensar nos eventos normais da dança, não haveria mais herdeiros ao trono. Aí, caso todos os descendentes homens tivessem morrido ao final da dança, aí sim eu acredito que a Jaehaera teria sido coroada. E aí teria sido bem interessante, porque seria mais ou menos o contrário do que aconteceu. Porque no final da Dança dos Dragões,
o Aegon III é coroado, ou seja, um descendente da Rhaenyra. Então muita gente fica tipo, o sangue da Rhaenyra continuou no trono, então ela venceu. Mas a pauta dela de permitir que mulheres se tornassem rainhas foi totalmente derrotada, porque inclusive a Rhaenyra é excluída, né, das linhas de sucessão Targaryen. Ela não é lembrada como uma rainha oficial e nunca mais se cogitou uma mulher assumir o trono de fogo, o trono de ferro por conta da Rhaenyra. Então ela perdeu muito nesse sentido. Caso os herdeiros homens tivessem sido todos mortos e a Jaehaera tivesse assumido o trono, eu acho que teria sido o contrário. Os verdes teriam vencido, entre aspas, porque uma descendente do Aegon assumiu o trono, mas isso teria aberto portas no futuro para a sucessão feminina, que era uma pauta da Rhaenyra. Então, é uma pauta que a princípio os verdes eram contra. Então, teria sido irônico também a Jaehaera ter sido coroada, né, nesse cenário hipotético. O Leandro também pergunta sobre o Banco de Ferro de Bravos, que vai ser um dos temas aí de vídeo dessa semana, mas eu acabei não respondendo a pergunta dele no vídeo porque era bem específica. Mas ele fala justamente sobre a fama que o Banco de Ferro tem de quando eles fazem um empréstimo e aquela pessoa não paga, mesmo sendo um rei, um príncipe, se o rei e o príncipe não pagam o empréstimo do Banco de Ferro, o Banco de Ferro vai lá e financia um opositor. E aí, do nada, surgem rebeliões contra aquele rei, surgem novos candidatos a rei, todos financiados pelo Banco de Ferro. E aí o que ele pergunta é que o Jon pega o empréstimo do Banco de Ferro no final do 5º livro. E o que aconteceria caso o Jon e a patrulha não pudessem pagar esse empréstimo? O que o Banco de Ferro faria para conseguir o dinheiro de volta? Apoiaria um inimigo do Jon? Nesse caso, apoiaria o Ramsay? O que aconteceria? Já que o Jon, teoricamente, não tem inimigos ao sul da muralha. Tem a Cersei, mas a Cersei não está nas boas graças do Banco de Ferro. Bom, nesse caso, o Jon pegando o empréstimo do Banco de Ferro para cuidar ali da muralha e no futuro ele não pagando esse empréstimo, eu acredito que o que o Banco de Ferro faria é planejar justamente o assassinato do Jon, como aconteceu, mas não por culpa do Banco de Ferro, né? Mas eles planejariam provavelmente o assassinato do Jon e aí provavelmente mandariam um emissário para financiar alguém que se opusesse ao Jon Snow dentro da muralha, né? Vamos lembrar que isso é mais fácil de fazer na muralha porque a muralha funciona na base do voto. Então, provavelmente, eles iriam até um adversário do Jon da muralha, né? Um outro patrulheiro, e iriam, né, chegar no ouvidinho dele e falar assim, a gente vai financiar você como novo Lorde Comandante nas eleições, né? Vamos comprar os votos, inclusive, para você ser eleito, mas você lembra de pagar o nosso empréstimo, né? E provavelmente ia dar um jeito ali de tentar se livrar do Jon. Acho que é isso que aconteceria. Mas essa semana terá mais sobre o Banco de Ferro. A Anisek pergunta que, lendo as crônicas, ela teve a impressão de que o sangue dos primeiros homens, quando se junta ao sangue dos valerianos, acabam se misturando e trazendo pessoas que sempre têm algo em especial. Como, por exemplo, o Brynden Rivers, Corvo de Sangue, e o Jon Snow. Só que dela fala que os filhos da Rhaenyra, sendo bastardos, né, os Strong, eles teriam sangue dos primeiros homens, que é o da casa Strong, teriam sangue da Rhaenyra, valeriano, e mesmo assim nenhuma das crianças bastardas da Rhaenyra não tem nenhum dom especial. Então ela pergunta se esse algo a mais da mistura do sangue dos primeiros homens com os valerianos varia de pessoa para pessoa, ou seria um furo da história os filhos da Rhaenyra não terem isso. Eu acho que varia de pessoa para pessoa, até porque vamos lembrar que, por exemplo, o Brynden Rivers, né, é filho do rei Aegon IV, o indigno, com uma Blackwood. Mas, os Bracken não têm sangue dos primeiros homens. Na verdade, teoricamente devem ter. Agora eu ia dar um exemplo, mas eu ia falar que o Aço Amargo tem sangue dos primeiros homens, mas não tem nada especial também. Mas eu não lembro agora se os Bracken têm sangue dos homens, eu acho que não. Na verdade, sim, boa parte das casas de Westeros tem sangue dos primeiros homens. Mesmo as terras ali das terras fluviais. O ponto é que alguns não se aceitaram a se misturar com os Ândalos e outros sim. Mas, sinceramente, eu acho que isso é mais específico de pessoa para pessoa, assim. Eu nem tenho certeza se é tão forte para a história do George R. R. Martin essa ideia de que as pessoas são super especiais por conta do sangue. E sim, depois vai ter um fã Targaryen falando que os Targaryens são especiais por conta do sangue. Mas eu não tenho certeza se são. A gente teve vários Targaryens que eram muito especiais e talentosos, mas a gente também tem vários Targaryens que eram completos inúteis. Então, assim, a Daenerys é especial. Mas e o Viserys, o irmão dela? A Daenerys era especial, tinha sangue valeriano, e o Viserys era filho dos mesmos pais, tinha a mesma ascendência da Daenerys, e não tinha nada de especial. Então, não é o sangue que faz a pessoa ser especial.
pura e simplesmente. Precisa ter algo a mais. O Viserys era um babaca, um nojento. E a Daenerys é a mãe dos dragões, quebradora de correntes. Do mesmo jeito, beleza, os Starks têm, né, as crianças Starks têm essa conexão especial com os deuses antigos. Mas o Ned Stark não tem, né? Então o Ned Stark não tem esse... não demonstra em momento nenhum da história ter algum dom mágico. Né? Então mostra que e o Benjen talvez tivesse mais, por isso que ele vai pra muralha, mas a verdade é que e os outros Starks, o Rickard Stark, pai do Ned, e o Brandon Stark, eles tinham dons especiais? A princípio não. A própria Lyanna, a gente sabe que ela é um pouco mais rebelde, mais parecida com a Arya, mas nada indica que ela tinha algum talento especial. Então acho que varia de pessoa para pessoa, assim, mesmo essa conexão de sangue dos primeiros homens com Valeriano, acho que também não é um fator decisivo para tornar aquela pessoa especial. Eu acho que na história do Martin, na verdade, o que ele mais prova é que o sangue não torna você especial, assim, e traz alguns problemas até, porque a dinastia Targaryen também se destrói, em parte, por esse elitismo que eles têm de tentar se manter puros, né? Então, eu acho que não é algo que o Martin tá querendo confirmar na história dele, que existe sim uma linhagem especial e perfeita. Acho que vai variar muito das pessoas e das decisões que elas vão tomando ao decorrer da vida, as pessoas que elas se tornam. Inclusive, eu tenho uma frase ali do Dumbledore, de Harry Potter, mas eu tenho um quadrinho do Dumbledore, tá escrito: não importa quem você é ao nascer, mas a pessoa que você cresce e se torna. Então, assim, não importa quem você é ao nascer, mas sim quem que você se torna. E acho que isso também vale pro Martin. O Silvio Júnior pergunta: acha possível que a teoria do sonho do Aegon I, né, o sonho do Conquistador, teria sido uma fanfic do rei Jaehaerys I, algo parecido com a excepcionalidade Targaryen, mas pros futuros reis? Eu acho que a única coisa que faria sentido pra série é ser uma invenção do Jaehaerys, e eu já falei muito sobre isso no meu vídeo sobre por que o sonho do Aegon não faz sentido. Agora, pros livros, eu sinceramente acho que não vai ter nada do sonho do Aegon. Eu acho que o George R. R. Martin já podia ter colocado isso em inúmeros momentos na história. Em Fogo e Sangue ele podia ter pincelado isso. Acho que era talvez uma intenção dele colocar isso na história, até porque a gente tem uma entrevista dele da época, de 2018 ali, citando isso. Mas ao mesmo tempo essa é uma entrevista que nem tá disponível pro público. A editora dele postou e depois tirou do YouTube essa entrevista dele. Eu acho que é porque ele mudou de ideia. Ele ia colocar isso na história, a questão do sonho do Aegon, e depois mudou de ideia, e acho que ele não vai voltar com isso na história em nenhum momento. A Aline perguntou: será que ninguém tentou voltar para Valíria? Depois de tanto tempo, será que não conseguiram ver o que sobrou? Morro de curiosidade sobre esse lugar. Então, tem a história da Aera Targaryen, que roubou o Balerion, domou o Balerion, roubou o Balerion e foi com ele pra Valíria. A Aera Targaryen era uma sobrinha do rei Jaehaerys, e assim, ninguém sabe se ela foi exatamente pra Valíria, mas sempre foi a principal teoria dos mestres. O problema é que quando ela voltou de Valíria com o Balerion, eles ficaram um bom tempo viajando, o Balerion tava cheio de ferimentos e a Aera Targaryen tava morrendo. Ela tava com criaturas, vermes de fogo dentro do corpo dela, ela tava ardendo em febre e ela basicamente foi queimada de dentro pra fora por esses vermes. É uma cena bem brutal que tá descrita lá no livro Fogo e Sangue, tem até imagem. É um momento bem Lovecraft dentro das crônicas, um momento bem de terror dentro das crônicas. Eu tenho um vídeo sobre isso contando a história da Aera Targaryen, e a teoria é que ela foi pra Valíria. Tanto que, se eu não me engano, é depois da Aérea ter roubado o Balerion que o Jaehaerys mandou ter guardas no Fosso dos Dragões. Então aquela galera que aparece em House of the Dragon, que fica ali falando valeriano com os dragões e tentando cuidar dos dragões, essa galera, se eu não me engano, só surge depois que a Aérea rouba o Balerion, e aí o Jaehaerys vê a necessidade de ter guardas para os dragões para ninguém mais tentar roubar eles. E, se eu não me engano, ele também proíbe que qualquer pessoa vá para Valíria, justamente para evitar que as pessoas voltem de lá com esses monstros no corpo, ou enfim, qualquer problema. Então, por isso que a galera no geral não vai pra Valíria, porque o rei Jaehaerys proibiu e porque quem foi, né, a Aérea, voltou muito mal. Meu Deus do céu. O Vini perguntou: por que o Laenor e a Laena têm cabelos platinados valerianos? Não deviam ter herdado os cabelos escuros, já que a semente é forte? Então, eu acho que aqui a gente tem um detalhe que vem um pouco da sutileza da história. Eu acredito que quando o Martin coloca ali que o Jon Arryn morreu falando que a semente é forte, e morreu falando com essa teoria, né, de que os filhos da Cersei são bastardos, e se descobre isso
por conta da genealogia Baratheon, que sempre que se casava com Lannister, o filho tinha cabelos escuros e por isso a semente é forte, a semente Baratheon. Isso não é, e inclusive eu acho que a genética funciona assim, não é uma regra, né? Não é que sempre o gene Baratheon vai se manifestar acima de todo mundo. E aí eu acho que o caso dos Velaryon vem disso. Porque nos livros, a Rhaenys, a rainha que nunca foi, ela é filha de um Baratheon, então ela tem o cabelo negro. Então muita gente questiona, mas então os filhos dela com o Corlys, né, o Laenor e a Laena não deveriam ter cabelos escuros também por ser filho da Rhaenys, por ter esse gene Baratheon? E eu acho que não, eu acho que é simplesmente uma questão de genética. O gene Baratheon é predominante, muitas vezes ele vai se sobressair, mas eu acho que vai ter casos em que esse gene não vai dominar, porque é uma questão de genética, não de magia. E inclusive, apesar disso ser muito determinante para a história, nos livros, quando o Ned Stark lê a genealogia ali da casa Baratheon com os Lannisters, ele não é nesse momento que ele percebe que os filhos da Cersei são bastardos. Ele vai ficar com isso na cabeça, mas ele só vai realmente perceber depois, quando a Sansa fala pra ele que o Joffrey não tem nada a ver com o Robert. É aí que ele vai ter o start. Porque justamente essa questão genética é uma pista, né? Mas na própria história não tem como confirmar. Eu acho que em House of the Dragon, em Fogo e Sangue, na verdade, a gente tem essa questão da Rhaenys ter cabelo escuro, o Laenor e a Laena terem cabelos claros, porque é uma pista dos livros que os filhos da Rhaenyra são bastardos. É confuso, mas eu acho que é isso porque nos livros não tem confirmação, igual tem na série, de que os filhos da Rhaenyra são bastardos. Só que todos os supostos filhos da Rhaenyra com o Laenor têm cabelos escuros, sendo que ela e o Laenor têm cabelos claros. Então já fica muito evidente aí. E aí se a gente olha para os filhos da Laena com o Daemon, que tem genes muito parecidos com a Rhaenyra e com o Laenor, os filhos da Laena com o Daemon, né, as filhas, têm cabelos claros também. Ou seja, embora a Rhaenys tenha cabelos escuros, todos os filhos dela tiveram cabelos claros. Os filhos da Laena com o Daemon tiveram cabelos claros. Só os filhos da Rhaenyra, que foram 3 ainda por cima, com o Laenor Velaryon tiveram cabelos escuros. Então eu acho que tudo isso tá ali na história para ser mais uma pista do Martin de que os filhos da Rhaenyra são sim bastardos. O Nanda Kings perguntou, falou que ainda não começou a ler os livros, mas ele pergunta se teria essa possibilidade nos livros da Daenerys ter um vínculo com os 3 dragões dela, se isso seria possível dentro da magia do universo. E olha, pelo que a gente sabe, não. Pelo que a gente sabe, um cavaleiro de dragão só monta um dragão e um dragão só aceita um cavaleiro por vez, mas a Daenerys é especial, então talvez as regras funcionem diferente para ela. Só que eu comentei muito sobre isso no meu último vídeo, falando sobre quem que vai montar os dragões da Daenerys, então eu recomendo que você vá lá conferir, que daí eu dou uma opinião mais completa sobre esse assunto. O Wigner perguntou, considerando que os precedentes são muito importantes em Westeros, se a Rhaenyra tivesse de fato, de forma integral, desde o começo, vencido a dança ou ter sido coroada rainha com o reino estável, se isso teria aberto precedência para outras herdeiras de eventuais rainhas em Westeros, que foi mais ou menos o que aconteceu na vida real. E acho que sim, acho que se a Rhaenyra tivesse vencido definitivamente a Dança dos Dragões e reinado por um tempo, eu acho que isso teria aberto precedência para no futuro outras mulheres se tornarem rainhas e com o tempo que as filhas do reino começassem também a herdar as terras e as grandes casas, como acontece em Dorne. Então sim, se a Rhaenyra tivesse vencido definitivamente a dança, ela teria aberto esse precedente para todas as mulheres. O Danilo pergunta por que os grandes lords de Westeros não se rebelaram contra os Targaryen logo depois da Dança dos Dragões, sendo que eles tinham basicamente perdido os dragões, que era o maior símbolo de poder deles. E eu disse, né, que eu acho que as grandes casas de Westeros, os Tyrell, os Starks, os Baratheon, os Arryn, tirando aí os Tully, mas não, os Tully também, nos livros os Tullys demoram para se envolver na dança, só os Lannisters que se envolvem desde o começo, porque tem um deles dentro da corte do Aegon II. Mas as grandes casas de Westeros não quiseram se envolver na Dança dos Dragões, em parte porque eles não tinham amor pelos Targaryen, não queriam se matar por uma briga de família. Então eles demoram super pra se envolver e se envolvem só no final e mandam pouca gente ainda pra lutar. Eu acho que eles realmente não tinham esse objetivo. Já mostrando aí que os Lords de Westeros não eram super submissos aos Targaryen, não eram adoradores deles como parte dos fãs, inclusive. E eu acho que só não rolou... E depois, a Casa Targaryen sempre foi questionada. É um mito de que o fato de que eles tinham dragões fazia com que ninguém questionasse eles. Sempre houve rebeliões, sempre houve disputas. A própria fé do Sete se volta contra o Maegor, contra o Rhaenys. Então sempre houve conflitos. E depois que eles perdem os dragões, vai tendo cada vez mais essas rebeliões. As próprias rebeliões Blackfyre são um exemplo disso, né?
uma demonstração já de que muitas casas de Westeros queriam uma outra opção além dos Targaryen, né? Enfim, isso vai acontecendo com a história. O Aegon V, também fala que ele passou boa parte do governo dele sufocando rebeliões. Então, foram muitas rebeliões contra os Targaryen. Eu acho que não aconteceu uma grande rebelião logo após a dança, porque o reino estava vindo de guerra, né? Então, o reino estava vindo de guerra, de certa forma, várias casas estavam desgastadas com o conflito, economicamente, né? Todas as regiões estavam afetadas. E uma coisa muito importante é que para a rebelião do Robert acontecer, foi muito importante a 5ª rebelião Blackfyre, que foi a guerra contra os Reis das 9 Moedas, onde todas as grandes casas participaram dessa rebelião, lutando contra os Blackfyre, e nessa rebelião, como ela aconteceu nos degraus, as batalhas, vários lords foram até os degraus, então teve um movimento expedicionário indo de Westeros para os degraus para lutar contra os Blackfyre. E nesse 1 ano de luta que rolou lá, vários lords ficaram próximos, vários lords ficaram amigos. Foi na 5ª rebelião Blackfyre que os Baratheon, os Arryn, os Starks, os Tully realmente ficaram próximos. E isso se provou muito útil, porque alguns anos depois, aí essas casas tinham todo já uma construção, um vínculo de amizade, e elas se levantaram juntas contra os Targaryen. Quando termina a Dança dos Dragões, por mais que pareça que nenhuma grande casa tinha tanto amor assim pelos Targaryen, as casas não tinham grandes alianças entre si. Então faltava essa unidade entre os outros reinos de Westeros para eles se voltarem contra os Targaryen. Então acho que isso que explica porque que não teve uma grande rebelião logo depois da dança. O Wesley pergunta, por que a Melisandre acredita que o Stannis é o Azor Ahai se ele não cumpre nenhum dos requisitos da profecia? E não é bem assim. O Stannis cumpre alguns requisitos da profecia de acordo com a interpretação da Melisandre. Por exemplo, segundo ela, ele nasceu da fumaça e sal, porque ele está ali em Pedra do Dragão, e quando ela nomeia ele Rei dos Sete Reinos, quando ela coroa ele, eles estão em Pedra do Dragão, é um lugar onde tem sal do mar, e ela faz as fogueiras para Roller, onde tem fumaça. E ele renasce rei, então ele nasceu ali da fumaça e sal. Também uma das profecias diz que ele teria luminífera, então a Melisandre dá a espada que supostamente seria luminífera para ele. Então ele cumpre os requisitos de acordo com a interpretação da Melisandre. Lembrando que não tem uma profecia sobre o Azor Ahai. Tem várias profecias, e dessas profecias a gente tem meio que 7 elementos, que se a gente juntar essas profecias a gente vê 7 elementos em comum. De fato, o Stannis não cumpre vários desses elementos, mas é porque daí ele não cumpre de algumas profecias que a Melisandre nem conhece, né? Então da profecia que ela conhece, ele cumpre alguns requisitos sim. Inclusive, eu falo sobre tudo isso no meu vídeo sobre quem vai ser o Azor Ahai, que eu falo sobre os 3 principais candidatos na história, que seria Jon, Daenerys e Stannis. É um vídeo mais antigo, mas eu acho que ainda vale a pena vocês conferirem. A Ana Ju pergunta o que aconteceria se a Rhaenyra tivesse ido pro ninho da águia, em vez de ir pra Pedra do Dragão, lá no final da dança. Eu acho que ela teria vencido a Guerra dos Tronos. A Guerra dos Tronos. Ela teria vencido a Dança dos Dragões, porque ela voltando pro ninho, ela poderia pegar as forças ali do ninho da águia, que estavam preservadas, montar um novo exército, se unir com o exército do Kurgan Stark, que estava começando a marchar pro sul, e ela teria tido uma grande chance ali de vencer a guerra. Então ela perdeu uma oportunidade sendo teimosa, indo para a Pedra do Dragão e recusando a proposta da Jaime Arryn. E por fim, a pergunta do Gettis. Ele pergunta a minha opinião desconsiderando a profecia do Aegon Conquistador, qual teria sido o motivo para o Aegon conquistar Westeros e não Essos, visto que os Targaryen tinham mais em comum com os orientais do que com o povo de Westeros. Então por que o Aegon resolveu olhar para Westeros para conquistar e não para Essos? Se não tem profecia, né? Porque segundo a profecia, porque ele viu, né, a longa noite acontecendo. Mas se não tem profecia nos livros, o que justifica? Essos é muito mais forte do que Westeros. Essa é a grande verdade. É um território maior, mais diverso, mais poderoso, eu acho, no geral, com muito mais culturas, e especialmente por isso. E até geograficamente está mais longe, porque Pedra do Dragão é costa de Westeros, então ele estava mais perto de Westeros. Provavelmente seria mais difícil ir para Essos e começar a conquista de lá. Então eu acredito que foi por isso. E ele percebeu que os reinos de Westeros não tinham uma unidade entre si. Então eu acho que se ele atacasse as cidades livres, haveria um histórico maior das cidades livres se unirem contra ele logo de cara. E ele sabia que se ele atacasse Westeros, demoraria muito tempo para os lords de Westeros, os reis de Westeros naquela época, se unirem contra ele. Então eu acredito que esse tenha sido o principal motivo
motivo. Pode ser também que o Aegon temesse a Casa do Preto e do Branco, né, e os assassinos sem rostos, então se ele tentasse tomar cidades livres, seria um risco ocupacional para ele, né, os assassinos sem rostos, então acho que foi por isso. E acho que Essos é mais poderoso no geral, é um território maior, mais vasto, mais diverso, mais difícil de conquistar e administrar. Por mais que lá tivesse existido o Império Valeriano, vale lembrar que várias cidades foram criadas e fundadas e aumentaram por conta de Valíria, né? Então, Valíria dominou, mas também era tudo mato na época de Valíria, né? Tirando os Rhoynares e os Giscares, o resto era tudo mato. Então, acho que é por isso, né? Essos era mais poderoso, inclusive Braavos sempre foi um território muito poderoso. Acho que só a cidade de Braavos compete com os Sete Reinos como um todo em nível de poder. Então eu acho que é por isso, foi por questões estratégicas mesmo. E é isso, pessoal, esse vídeo ficou muito longo, desculpa, Diego. Eu já vou deixar aqui que nos próximos vídeos de perguntas e respostas eu vou ter que diminuir um pouco a quantidade de perguntas que eu respondo por vídeo, porque eu falo demais e os vídeos ficam muito longos. E daí é difícil pra mim aqui estar gravando e pro Diego também editar, é dureza. Mas é isso, pessoal. No mês que vem nós voltamos com as perguntas e respostas. Provavelmente também vão ser 2 vídeos. Então, caso você ainda não tenha sido respondido, no futuro você poderá ter a sua chance. E também nessa semana eu vou postar alguns vídeos aí que respondem algumas dúvidas gerais de vocês aí, que eu vi dúvidas que se repetiram muito aí no post de perguntas e respostas. Mas é isso. Não esqueça de deixar aí os seus comentários, que eu vou estar tentando ler tudo, respondendo o que eu puder, né? Se vocês acharem que eu respondi alguma coisa errada ou que eu deixei alguma resposta mal respondida, ajudem os coleguinhas e complementem as minhas respostas. Também não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. Eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais. Uhul!